Olá, meus caros amigos, dando sequência aqui então ao nosso curso de História de Goiás. Nós já havíamos falado aqui, né, dessa ideia de modernização do território goiano no período dessa primeira experiência democrática de Goiás, que vai de 1945 a 1964, e agora daremos sequência aqui à história do território goiano, mas ainda nessa ideia de modernização, mas abordando justamente o período pós-64. Tá? O período aí que compreende a ditadura que vigorou no Brasil de 64 a 1985, certo? Beleza? Peço a você que está assistindo essa aula e que porventura não esteja inscrito no canal, dê essa moral aqui para o professor, inscreva-se no canal, deixe aí o seu comentário, marque ao final se gostou, se não gostou, mas claro, só faça isso se você quiser, tá? Mas é importante para que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas, né? E deixe aí também nos comentários, né, de onde você está assistindo essa aula, qual é o seu objetivo assistir essa aula, você está estudando para algum concurso, é só mesmo por curiosidade, então mande aí nos comentários. Eu fico muito feliz ao ler os comentários de vocês, a saber de onde vocês estão assistindo, acompanhando esse conteúdo, beleza? Então vamos lá, vamos tratar aqui agora, né, desse período que podemos dizer então ditatorial, né, esse quadro político e a economia goiana nesse período que vai de 1964 a 1985. Bom, meus caros, o primeiro governador desse período, tá, é o governador Otávio Lage. Otávio Lage tem uma particularidade, ele foi ainda eleito pelo voto popular. No ano seguinte, né, você tem o golpe de 64, e em 65 estavam previstas eleições. Essas eleições elas não acontecem para presidente, mas você tem a eleição para o governo estadual aqui em Goiás. E foi eleito então ainda pelo voto popular. Esse é um assunto que às vezes aparece em provas, tá? Então fiquem atentos. Por que isso merece destaque lá na prova? Porque nesse período, de maneira geral, os governadores todos foram eleitos indiretamente, né? Ou seja, foram votados apenas pelas assembleias legislativas de cada estado. Mas no caso do governador Otávio Lage, não. Ele disputou uma eleição, claro que aqueles que o regime não queriam, né, que disputassem a eleição já tinham sido retirados, né, da possibilidade de disputar uma eleição. E então, Otávio Lage era um candidato da ordem, vamos dizer assim, né, da ordem vigente, e foi eleito então ainda pelo voto popular, governando aí de 1966 a 70, tá? Um ponto importante aqui do governo Otávio Lage ele transforma o antigo departamento de saneamento, né, criado lá no governo Mauro Borges, que nós analisamos, ele transforma na Saneago, tá? Otávio Lage também, em viagem aos Estados Unidos, conhece lá o sistema de criação de gado em regime de confinamento, aquele regime intensivo, e traz essa tecnologia também para o Brasil, tá? Família que está situada ali, a base deles é principalmente ali a região de Goianésia, Barro Alto, né? Que tem ali aquelas usinas de cana, tem também o processamento de tomates e tal, tem atividades bastante diversificadas aí no setor agropecuário goiano, tá? Na sequência nós temos Leonino de Ramos Caiado, que governou Goiás de 1971 a 1975, ok? É no governo Leonino de Ramos Caiado que nós temos aqui a construção do estádio Serra Dourada em Goiânia e do Autódromo Internacional de Goiânia. Vejam só, essas obras são obras do governo federal, mas estou destacando aqui o período em que elas aconteceram, né? Nesse momento, o Brasil vive o chamado milagre econômico, a economia cresce em números bastante robustos, né? Porém, tudo isso é fruto do quê? Fruto de um endividamento do país, né? O Brasil está obtendo ali empréstimos e mais empréstimos, construindo grandes obras, porém isso logo a seguir se esgota em razão da crise do petróleo que se estabelece a partir de 73. Tá? Então esse choque no preço mundial de petróleo fez com que os financiamentos fossem escassos para o Brasil e então o dito milagre econômico ele ruiu e o Brasil entra numa profunda crise. Tá? Então é no governo aqui Leonino de Ramos Caiado que nós temos a construção dessas grandes obras em Goiás. E é também
no governo Leonino de Ramos Caiado, que nós temos o combate à chamada guerrilha do Araguaia. O que foi essa guerrilha do Araguaia? Após o golpe de 64, o endurecimento do regime, alguns setores, alguns movimentos decidiram pegar em armas e tentar fazer ali o que seria então uma revolução, um levante armado contra o governo, Eram jovens sem experiência com armamento, sem treinamento militar específico nem nada, e que tentaram também organizar um movimento de resistência a partir do campo, se instalando ali na região norte, do que era o norte de Goiás, a região de Xambioá. Então essa guerrilha do Araguaia foi uma guerrilha que ela teve como a sua base, o seu ponto ali, a região de Xambioá, hoje no estado do Tocantins, às margens do rio Araguaia, divisa ali do Tocantins com o Pará. Muito bem, então coube à Polícia Militar apoiar o Exército Brasileiro no combate a essa guerrilha do Araguaia, que foi totalmente eliminada aí pelo Exército Brasileiro com o apoio da Polícia Militar. E a falha ali, estavam tentando organizar um movimento de resistência, um movimento camponês, no momento em que o Brasil estava passando por um rápido processo de urbanização. Então, organizar-se uma luta a partir do campo, no momento em que a população está migrando do campo para a cidade, em que o país estava se urbanizando rapidamente, e um movimento que não tinha ali, não contava com grande apoio, não tinha armamento, não tinha treinamento nem nada, Foram jovens que acharam que poderiam enfrentar a força do Exército Brasileiro e criar ali um foco de resistência. Foram eliminados. Na sequência nós temos o governador o Irapuan Costa Júnior. Aqui tem um ponto importante que eu quero destacar, desse governo do Irapuan, que é a criação do DAIA, em 78. O DAIA, que é o Distrito Agroindustrial de Anápolis. É muito importante nós destacarmos isso daqui, porque a política industrial de Goiás, aqui nesse momento, ela é pensada então a partir do município de Anápolis. E por uma razão muito simples. Anápolis, você tem ali o quê? O trevo do Brasil, considerado o trevo do Brasil, porque você tem um entroncamento, o cruzamento ali de duas importantes rodovias, BR-060 no sentido leste-oeste e a BR-153 no sentido norte-sul. Além de contar também com a ferrovia, hoje a FCA, a Ferrovia Centro-Atlântica. Então já contava ali com a rede ferroviária desde 1935. Então essa localização estratégica, cortada por essas duas importantes rodovias e contando também com a ferrovia, foi o fator primordial para que fosse implantado em Goiás o primeiro distrito agroindustrial do estado. E junto à implantação desse distrito vieram também as políticas de incentivos fiscais para as indústrias que se instalassem ali no distrito de Anápolis. Anápolis hoje, que é, depois de Goiânia, a principal arrecadação do estado de Goiás, que conta ali com inúmeras indústrias de diversos segmentos, Uma indústria bastante diversificada. É um polo farmacêutico importante, você tem ali montadoras de carros, Você tem empresas de cimento, você tem então ramos bastante diversificados de empresas instaladas ali no Distrito Agroindustrial de Anápolis, criado aqui no governo do Irapuan Costa Júnior. Beleza, meus caros? E por fim nós temos o governo de Ari Ribeiro Valadão, que foi então o último indicado ainda nesse período aí da ditadura militar. Do governo Ari Ribeiro Valadão, meus caros, merece destaque o quê? A implantação dos maiores projetos de irrigação do Brasil até aquele momento, Tome nota aí, projeto Rio Formoso e o projeto Rio do Sono, O projeto Rio Formoso e o projeto Rio do Sono foram os maiores projetos de irrigação até então implantados no Brasil. O governo Ari Ribeiro Valadão, que foi então o último governador indicado aí nesse período ditatorial. Em Goiás, nós temos o regimento aí de polícia montada, a cavalaria goiana, recebe o nome do governador Ari Ribeiro Valadão. Observe bem, o governo dele vai de 78 a 83, e a partir daí o que acontece? A partir daí nós temos eleições para os governos estaduais. Então o Brasil está passando pelo processo de abertura política,
E nesse processo nós já tínhamos tido a lei da anistia, o fim do bipartidarismo. Vale destacar que durante esse período ditatorial, a partir de 68, vigorou no Brasil o bipartidarismo. O Brasil tinha oficialmente apenas 2 partidos, a Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, que era o partido oficial dos militares que estavam no poder, e o MDB que era o Movimento Democrático Brasileiro, que era a oposição permitida pelo regime, porque toda aquela oposição que não era permitida tinha sido banida, tinha sido proibida de existir oficialmente nos quadros da política brasileira. Algumas pessoas tiveram que sair do país, outras foram presas, tiveram seus direitos políticos cassados, e somente após a lei da anistia no final da década de 70 e também com a possibilidade dos partidos se reorganizarem, é que nós temos então a volta de inúmeras pessoas ao país e também à vida política. Um importante quadro da política goiana, Iris Rezende, inclusive, que tinha também sido cassado durante o regime militar, ele, com essa volta, ele reorganiza o MDB, que naquele momento passou a se chamar PMDB, ele reestrutura todo o partido no estado e volta como a principal liderança política do estado de Goiás. Fato reconhecido até mesmo por Pedro Ludovico Teixeira, pai de Mauro Borges, que via a figura de Iris Rezende como a principal liderança do estado. Liderança essa que não poderia mais ser suplantada nem por Pedro Ludovico ou por seu filho Mauro Borges Teixeira. O que acabou culminando ali na eleição de Iris Rezende, eleito então governador de Goiás em 1983. Certinho, meus caros? Mas isso aí vai ficar para um outro momento, tá? Nós discutimos essa parte aí, então, da redemocratização do país. O fato é que esse período, então, é o período que nós chamamos aí de modernização da agricultura, tá? Os solos do Cerrado, que até então eram considerados impróprios para a agricultura, eles são incorporados então à fronteira agrícola. As pesquisas desenvolvidas nesse período apontam então que com a adição de calcário, fazendo o processo de calagem, essas terras poderiam ser então agricultáveis, se tornavam menos ácidas, propícias à agricultura, aliado aí à adição de fertilizantes para corrigir a baixa fertilidade natural. E para que Goiás, então, se tornasse um grande produtor de grãos, um grande produtor de alimentos, inúmeros planos de desenvolvimento do setor agrário foram implantados em Goiás, foram desenvolvidos em Goiás. Então nós temos aí o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados, o Polocentro, de 1975, tá? O Programa de Desenvolvimento da região geoeconômica de Brasília em 79, o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira, olha só, os japoneses já investem na agricultura goiana há muitos anos, há muitas décadas, vamos dizer assim, e também o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, criado em 1989 para financiar projetos que buscam desenvolver mais a região centro-oeste. Aí aqui não é só Goiás, mas toda a região centro-oeste, Goiás, Mato Grosso do Sul, tá? Todos os estados que compõem. Então vejam que inúmeras ações foram tomadas no sentido de promover o maior desenvolvimento do setor agrário em Goiás. O que eu quero chamar a atenção de vocês nesses governos, tá? Em todos esses governos que nós falamos, tanto ali no período democrático, que nós analisamos nas aulas anteriores, como agora do período ditatorial. Os esforços, as energias maiores desses governos estavam voltadas para o desenvolvimento do setor agrário. É preciso que você tenha clareza sobre isso. Tá? E então você tem um rápido processo de modernização dessa agricultura, um forte êxodo rural, a população então ela é expulsa do campo em direção às cidades, tendo em vista que a chegada da tecnologia ao campo libera a mão de obra que ali vivia. O trabalho que antes era feito por dezenas de pessoas, agora será feito por um operador de máquinas. De tal forma que em meados da década de 70, Goiás promove a sua transição de uma população majoritariamente rural para uma população majoritariamente urbana. Frise isso, meados da década de 70, isso é importante, isso cai nas nossas provas, tá? Meados da década de 70 que Goiás, então, passa a ter a sua população vivendo, em sua maioria, nas cidades. É uma consequência direta desse processo de modernização do campo, da chegada de tecnologia, da chegada de maquinário ao campo, liberando ali, então, um excedente de mão de obra. Então,
Para fechar aqui, né, eu quero que você tome nota, deixe isso aí no seu material anotado, esse fechamento sobre a modernização da agricultura, sobre a modernização do território goiano. Então, olha só, a modernização da agricultura, ela se apresentou de maneira o quê? Excludente. Por quê? Por que essa modernização ela é excludente? Ela não incorporou o pequeno produtor, ela não incorporou o camponês, ela foi centrada no grande proprietário, no latifúndio. Tá? Não foram pensadas políticas para o pequeno produtor. Muitos pequenos proprietários se viram obrigados a vender suas terras e também migrarem para a cidade. Não foi só o camponês, aquele sem terra que vivia como agregado na grande propriedade, não. O pequeno proprietário também, porque ele não tinha mais condições de competir. Né? Você tinha grande propriedade do lado, contando com investimentos do governo federal, com financiamentos a juros bastante baixos, né? Com carência para pagar, e esse pequeno produtor do outro lado tendo que fazer o uso ainda das suas técnicas rudimentares. Então não havia a menor chance de competir. Então muitos pequenos proprietários acabaram também sendo obrigados a se desfazer de suas terras. Né? Quem gosta de música sertaneja, quem já ouviu aí, nós temos músicas que relatam isso, né? Tem uma, eu não me recordo o nome dessa música, mas ele fala, né, dessa dor, dessa angústia dele ter vendido o sítio dele e morar na cidade, e a tragédia que aconteceu com a família dele nesse processo. Tá, de sair do campo em direção às cidades. Então, isso aí também é relatado na música sertaneja. E olha só, não desfaça disso não, tá? É comum aparecer trechos também, fragmentos de músicas em provas de concurso. Aqui em Goiás nós já tivemos essa situação aí de músicas sertanejas aparecerem ali em provas de concurso. Vamos lá. Então ela é excludente por isso, beneficiando, né, a produção destinada à exportação em detrimento da alimentação da própria população. Né? Nós temos que entender que esses produtos, né, agrícolas se tornam commodities, isso é negociado fora nas bolsas de valores aí de todo mundo, e o objetivo é ganhar dinheiro, o objetivo não é definitivamente alimentar a população. Tá? Tanto é que Goiás, que é um dos maiores produtores de grãos, de carnes do país, exporta para o mundo todo, mas nós temos uma parcela significativa da população do estado vivendo na linha da miséria, vivendo na pobreza ali extrema. Isso porque o objetivo maior dessa produção, dessa grande produção, não é alimentar a população, mas sim especular e ganhar dinheiro com isso. Tá? Além disso, causou grandes impactos ambientais, né? Porque você tem a remoção total, no caso da vegetação de cerrado, e isso traz graves impactos. Eu vou gravar uma aula aqui falando sobre a questão ambiental, sobre a questão do cerrado especificamente, muito cobrada nas nossas provas, e você vai entender o porquê desse grave dano ambiental que esse modelo de agricultura que nós praticamos, ele está trazendo. Quais as repercussões disso na nossa vida de hoje, na prática, no cotidiano. Tá? Então você vai entender tudo isso a partir dessa aula que eu gravarei aqui, abordando a temática do cerrado, tá, em Goiás. E eu já deixo até uma dica para você, é obrigatório, né, para quem está estudando para concurso em Goiás, essa questão ambiental, ela tem sido muito cara, muito cobrada nas nossas provas. Tem um documentário que eu deixo a dica aí para vocês, chama-se Sertão Velho. Tá? Sertão Velho está disponível aí gratuitamente, você pode assisti-lo aí no YouTube, tá disponível aí, Sertão Velho é importante. Então você tem aí, causou grandes impactos ambientais em detrimento do uso de agrotóxicos sem os cuidados necessários, além de contribuir para o desemprego no campo, né, e o consequente êxodo rural. Beleza? Então nós vamos abordar essa questão de forma mais detalhada um pouquinho à frente. Mas é isso, essa é a ideia central dessa abordagem que nós estamos fazendo aqui, na ideia de modernização do território goiano, que é a história da modernização da nossa agricultura. Então fala em modernização do território goiano, falamos da modernização da agricultura, do êxodo rural, da produção destinada a mercados externos, né? E de todas as implicações na nossa sociedade. Beleza, meus caros? Então você que chegou até aqui, deixa o seu like, deixa o seu dislike aí, né? Marque que gostou, se não gostou, comente, tá? Compartilhe com seus colegas, com seus amigos que estão estudando também para o concurso aí em Goiás, ou que apenas são só curiosos em relação à história de Goiás. E, por favor, né?
deixa aí o seu comentário. Se você não está inscrito, inscreva-se no canal, tá? Mas só faça tudo isso que eu estou pedindo para você, se você quiser. Tudo bem? Então, muito obrigado, boa morte a todos e até a nossa próxima aula. Próxima aula sobre questões, tá? Nós vamos resolver algumas questões abordando aí esse período. Então, avante, avante!